Sejam todos bem-vindos à nossa reunião do Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio e proteção dos benfeitores da colônia Maria de Nazaré, eu, Tiago, em nome de toda a Cavile, agradeço por nos receberem em seus lares. Hoje, nossa equipe está composta pelos nossos irmãos José, Marcos e Sérgio, nos auxiliando na sustentação das boas energias, para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, pela nossa irmã Isabela, com a prece inicial, nossa irmã Cristiane, com a leitura e reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, e por mim, que estarei conduzindo a reunião, bem como a solicitação à espiritualidade protetora que se encontra presente junto a cada um que está participando, onde for que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Neste momento, solicito a todos que estão nos acompanhando, dentro de suas possibilidades, deixem seus afazeres materiais por alguns instantes. Isso é muito importante. Se reúnam com quantos puderem da família, ou que seja apenas conosco, para que possamos, com os pensamentos unidos, desfrutarmos e recebermos com o coração aberto os benefícios desse banquete de luz e harmonia que são levados às famílias em seus lares. Pedimos, se já não o fizeram, que providenciem um recipiente com água para a fluidificação, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos dar início ao nosso Evangelho de Jesus no lar, buscando interiorização, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe espiritual Maria de Nazaré e a toda espiritualidade protetora, estando sempre em constante oração. Amado Mestre Jesus, obrigada por estarmos todos aqui reunidos nesse momento, fazendo seu Evangelho. Agradecemos a nossos amigos espirituais que possam estar nos sustentando nessa tarefa tão linda que é levar esse Evangelho para todos nós. Fique conosco em nossos corações, para que possamos dar início à nossa reunião. Obrigada, Senhor. Leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 47. A grande pergunta. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu digo? Jesus, Lucas capítulo 6, versículo 46. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvir as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram disciplinarem se ouvissem o Senhor de modo pessoal, em suas manifestações divinas. Acredita-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põe-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente lhes mistura a vaidade, anulando-se as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre divino em seu verbo imortal, ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes que pareçam, as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria
gravar-se de maneira indelével em todos os tempos, para que os discípulos, em nos pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Entendemos nesses ensinamentos que não precisamos esperar pela morte do nosso corpo e um dia encontrar com o nosso Mestre Jesus. Jesus espera de nós que possamos ser seus seguidores aqui. Precisamos de humildade, para reconhecer que ainda somos pequenos. Mesmo diante das nossas limitações, podemos praticar o bem. O ensinamento de Jesus está sempre vivo dentro de cada um. Então não precisamos alcançar a perfeição, podemos colocar em prática o ensinamento do Evangelho em pequenas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, no dia a dia, com as pessoas da nossa família, nos nossos amigos ou pessoas que até mesmo não conhecemos, independente do nosso trabalho, do que fazemos, podemos colocar a prática do bem onde estivermos, em qualquer lugar. Essa é a recomendação de Jesus. Então, a gente precisa muito do nosso esforço, o nosso esforço, a nossa vontade, e não esperar por um milagre, A nossa vida já é um milagre, então precisamos, em gratidão por estar aqui, colocar em prática o ensinamento de Jesus e não deixar que a preguiça tome conta, que isso não seja um obstáculo ou até mesmo uma desculpa, dizemos que somos imperfeitos, então não podemos seguir o Cristo. Lógico que é um modelo mais perfeito que nós temos, mas todos nós temos a divindade dentro de nós, então somos capazes de colocar em prática o ensinamento de Jesus, basta vontade. Nesse ensinamento de hoje, a grande pergunta, ela nos faz assim, nos traz um alerta, para que a gente não caia na tentação de ficar apenas aguardando para um futuro distante, ou na época do nosso encontro com a espiritualidade, para que a gente siga os passos do Mestre. Não. Ele pede que nós façamos isso agora, nesse exato momento, nas nossas relações pessoais, como bem disse Cristiane, no nosso dia a dia. Porque Cristo é vida e o Evangelho é vivo. Eu acho isso interessante, porque nós devemos colocar em prática, na nossa vida pessoal, todos os ensinamentos do Mestre, porque são ensinamentos práticos de uma vida diária, todas as formulações feitas por Jesus nos impõem a necessidade de segui-lo, de colocar em prática, de respeitar os seus fundamentos, os seus mandamentos. O mundo que se desenvolve hoje em dia, na nossa vida diária, ele se transforma cada vez mais num mundo materialista, onde coloca o cidadão distante da divindade, distante dos ensinamentos do Pai. Isso faz com que nós tenhamos uma sociedade hoje muito crua e muito dura nas suas relações, afastando das nossas conversas, da nossa vida prática, o amor, que foi tão bem ensinado por Jesus. Porque quando nós amamos e amamos todos aqueles que nos rodeiam, é impossível que nós possamos fazer o mal. É impossível que nós possamos tratar mal alguém, porque isso não condiz com o amor e com a prática da caridade. Por isso a importância de trazer o Evangelho para o nosso dia a dia, trazer os ensinamentos para o nosso dia a dia, para que a gente possa seguir uma vida feliz. Exatamente. A importância do Evangelho, princípio de tudo, e moldado com muito amor. E fazer o bem, Cris, é essência, né? No meu entendimento, a interrogativa de Lucas, este capítulo, um comentário sensacional de Emmanuel, chega também a contexto, né? Onde vem de encontro
talvez comigo mesmo, conosco mesmo, englobando até mesmo os meios sociais, os meios que a gente acompanha no nosso dia a dia. Uma das maiores convicções que vem encontrar, ou atrapalhar, ou talvez é uma pedrinha no sapato de muita gente, é o ego. É algo assombroso que muito atrapalha o quê? Aos chamados. Muito se usa como desculpas. Nossa, que origina de coisas pequenas, grandes falhas. Talvez frase do dia a dia. Ah, tem alguém para fazer isso para mim. Ou, alguém é pago para fazer isso para mim. Aí eu gera até o contrário de exemplo assim. Eu jogo mesmo na rua, jogo lixo. Do simples, desculpa até o termo, bituca de cigarro, ou as ponteiras, daquele cigarro usado, e sem se notar na importância que irá prejudicar o meio que foi depositado aquele objeto. Isso é um exemplo grotesco. Agora repaginamos este exemplo a situações maiores. E a todos nós que estamos aqui em reunião, e cada um de nós que estamos tendo a oportunidade de acompanhar o Evangelho, que a gente faça uma reflexão. O que eu faço despercebido que eu poderei prejudicar alguém? No recusar por situações, sejam em palavras, sejam em atos, sejam em tarefas, e sejam chamados. Noto que o chamar responsabilidade para si próprio, nada mais, nada menos, é fazer o que tem de ser feito muito bem da primeira vez. Isso aí é uma grande resposta da grande pergunta do capítulo de hoje. Fazer o bem, como diz a Cris, e bem feito da primeira vez, não apenas o merecimento, mas sim ser justo, em prol a uma única família que todos nós somos, fazer ao outro aquilo que desejamos a nós mesmos. Assim foi o meu entendimento deste capítulo. Então, Sérgio, realmente o ego, eu acredito que acaba sendo o obsessor de muitos de nós, né? E é impedido com que a gente trabalhe em prol da tarefa que Cristo nos confiou. Quando ele nos pergunta, por que chamas-me de Senhor e não fazeis o que eu digo? Muitas vezes não conseguimos perceber que todos os dias ele está falando conosco, né? Seja através de um amigo, através de uma página. E muitos de nós, às vezes, esperamos chegar um domingo para uma palestra, para um culto, para uma missa, para ouvir a palavra dele, e saímos de lá naquele dia e voltamos para a nossa semana sem absorver aquelas palavras, e acabamos durante o dia a dia, vai passando os dias, a semana, e a gente esquece de seguir tudo que ele nos convida a fazer, né? Que é o bem, que é as nossas tarefas, as mínimas tarefas diárias. Muitas vezes os próprios tarefeiros de um centro espírita, ou de uma igreja, seja lá onde for, a cada um de nós temos uma missão, e não importa se é servir um café, se é ser dirigente de um centro, importa se estamos sim trabalhando em cima da palavra de Cristo, do Evangelho de Jesus, né? Então, o que eu entendo que Emmanuel nos chama a atenção é para que a gente não fique no nosso comodismo, esperando com que venha até nós os milagres, né, entre aspas, mas que possamos todos os dias trabalhar de acordo com a tua palavra, trabalhar para o nosso próximo, nos pequenos detalhes do dia a dia, sempre estar lembrando, nos perguntando, né, porque se a gente chama Cristo de nosso Senhor, por que a gente não faz o que Ele nos ensina a fazer no seu Evangelho?
Eu complementaria apenas a tudo que foi dito com as próprias palavras de Cristo, né? Porque quando ele fala este termo, por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu digo, ele próprio colocou as duas situações, ou seja, a pessoa que ouve e pratica e a pessoa que ouve e não pratica, e aí ele compara, né? Ele compara quando aquele que pratica seria semelhante ao homem que edifica uma casa e cava e abre fundo dos alicerces, né, sobre uma rocha. E aí, vindo a enchente, batendo a corrente, essa casa não será demolida. E aquela pessoa que escuta e não as pratica seria comparado àquele que edifica a casa na própria terra, né? Com alicerce não muito colocado em cima de algo concreto. Serve para que a gente reflita, como já foi, se realmente a gente está edificando a partir do conhecimento que a gente vai tendo e ouvindo a palavra de Jesus Cristo, se nós estamos de fato edificando isso a casa numa rocha, ou se nós estamos edificando a casa diretamente na areia. Então é nesse sentido que me toca esse texto. Ou seja, a gente precisa de fato, a cada dia que a gente se propõe a conhecer melhor os ensinamentos de Cristo, a não ficar só no discurso. E aí, no caso, partir para a prática, né? Então isso aí é uma coisa que sabemos que é uma construção, porque todos nós temos defeitos e somos pecadores, mas que a partir do momento que a gente está estudando e vendo que de fato o que ele pregou e quer que aconteça a cada um de nós, precisamos refletir e de fato colocar em prática. Assim nos tornaremos não apenas seguidores, né, mas quem sabe discípulos efetivamente. Levemos em nosso coração os ensinamentos tão bem explanados, buscando nos interiorizar com pureza na alma, refletindo intimamente sobre as colocações por alguns minutos, ouvindo uma canção e nos indagando: será que estamos atendendo ao chamamento diário de Jesus? Será que estamos respondendo à pergunta que ele nos faz às nossas consciências? Após nossas reflexões, vamos elevar com todas as forças da alma e pureza no coração nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, direcionando nossas energias para a harmonização dos lares
e fluidificação das águas. E com o auxílio da espiritualidade de luz protetora que se encontra junto a nós todos, que possamos abrir nossos corações para termos forças, discernimento, vontade para nos corrigirmos interiormente e podermos promover a paz, harmonia e mais amor, junto à nossa família que convive conosco em nossos lares. Vamos pedir esta harmonização em favor de todas as famílias que, de uma forma ou de outra, se conectaram nesta rede de luz e oração, em busca de conforto, diante das desavenças que começam nos lares, se estendendo para toda a sociedade. Pedir harmonização por nossa família, onde quer que se encontrem, mesmo aqueles que não convivem conosco, por nós mesmos, como também por aqueles que já partiram para a pátria espiritual, que sejamos todos amparados e possamos encontrar a paz, e a cada novo dia sermos um pouco melhores. Pedir pelas famílias do nosso país, do nosso planeta e de todos os recantos do universo. Pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós humanos. Por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio para se harmonizarem interiormente. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais, o medicamento a que cada um necessita, para curar as enfermidades e anomalias existentes em nossa alma e corpo físico. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, elevando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Que assim seja. O nosso muito obrigado à espiritualidade da colônia Maria de Nazaré, que nos ampara e ilumina. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão em nome do nosso Mestre Jesus para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem todos com os pensamentos confiantes no amparo e proteção, sob as bênçãos do nosso Pai Maior Deus, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré e de toda a espiritualidade protetora, para que possamos viver em paz, com alegria e amor. Assim, até o próximo Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita.